Estamos de volta com Impressões, hoje conversando com o escritor e professor Rubens Pinto Lira. Nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre a biografia dele e nós vamos continuar falando sobre essa trajetória. O senhor, depois de estudar na França, obviamente retornou ao Brasil e teve uma inserção importante também na Universidade Federal da Paraíba. Não, antes encontrei muitos obstáculos. Foi? Né? Na época, eu acho que fui o primeiro doutor em Direito. Na verdade, o conteúdo dele é ciência política, mas o título é doutor em Direito. Doutor em Direito na área de política. Talvez tenha sido o primeiro do Nordeste. Pois bem, eu queria ir para São Paulo e o Rio. Hoje eu acho que ninguém gostaria de fazer isso, dadas as condições daquelas cidades, né? Aí fui ver lá, e me lembro em Brasília também, que um diplomata olhou, um professor, olha, o currículo é excelente. Agora, você vai ter que ter uma pessoa aqui por causa de meus problemas políticos, né? Sim. Eu não conseguiria nada. Eu tive que esperar 3 anos e meio. O professor Linaldo Cavalcante, reitor, tentou 3 vezes, até com um funcionário desse, me bote aí, porque 3 anos e meio não conseguia. Né? Em virtude de minha participação no movimento estudantil, congresso da UNE, atividades e tal. O senhor era considerado uma pessoa subversiva. Agora vê um peixe que não era um peixe grande, né? Mas, conforme eu falei em um livro, aludi essa questão em um artigo que está publicado aí, isto é porque eu era daqui. Porque eu vi na Universidade Federal da Paraíba pessoas que... Leonora Menecutes, que foi ministra agora, foi colega minha lá, ela tinha saído da cadeia, tinha cumprido os 3 anos, vou se ensinar aqui. Mas eu, pelo fato de ser de João Pessoa, eles valorizavam mais as avessas. Então eu passei 3 anos e meio sem conseguir entrar na Federal. Encontrei um refúgio, eu fiquei o primeiro ano dando aula na Unip e na então Universidade Regional do Nordeste. E o que ganhava era só para poder praticar, né? Mas aí o professor Everton era então reitor em exercício, que foi ouvidor-geral aqui na Assembleia, um homem extraordinariamente probo, competente, corajoso. Então eu consegui um tempo integral, né? Firmino Brasileiro, um médico também muito conhecido, e ele conseguiram que eu obtivesse isso. Eu não sei a quanto correspondia, mas já era um salário razoável, né? Então eu passei 3 anos e meio aguardando quando o ato institucional número 5 cai, é revogado, então eu posso entrar em qualquer concurso e aí automaticamente eu ficaria em primeiro lugar, por causa no momento, né? Foi o que ocorreu, não era concurso ainda, era seleção para professor colaborador. Então eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei em Campina Grande, na UFPB de Campinas, 6 meses, depois vim para aqui, né? E aí me aposentei em 2005, embora 2005 a 2007 como professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, onde eu lecionava. Fui para Potiguar e fiquei no governo de Ricardo Coutinho como presidente do Conselho Municipal de Segurança, assessor especial ou secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada, conforme o meu caso, 2005 a 2012. Depois voltei como professor colaborador, que sou, quer dizer, voluntário, não é nada, mas também com um regime de trabalho mais light, né, oriento e coisa mais tranquila. E continuo, evidentemente, trabalhando, publicando, né? Publicando Contraponto, uma vez por semana, um artigo. Eu procuro dar um toque acadêmico a um artigo de jornal. Certo. E daí o livro. O senhor teve também um papel bastante importante na criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Sim, então enquanto eu ingressava na Universidade Federal da Paraíba, ao mesmo tempo desenvolvi uma intensa militância política, né? Fui fundador da ANDES, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, e 3 vezes dirigente da ANDES. Da década de 80, até fui candidato a senador, na época romântica, pelo PT, mas desisti em função das brigas do sectarismo da época, né? E então, nessa década, eu atuei bastante num movimento docente
né? Publiquei o primeiro livro sobre o movimento docente, Universidade do Movimento Docente. O movimento docente naquela época tinha características muito fortes, porque era a reconstrução do sindicalismo. Nós éramos sindicalistas sem saber. Em uma diretoria onde tínhamos Luiz Pinguelli Rosa, um grande físico nuclear, foi presidente, Newton Lima Neto, que foi deputado federal, prefeito de São Carlos, Aloysio Mercadante Oliva, né? Eu conversava e dizia a ele, esse fórum aqui, da diretoria da ANS, talvez seja o fórum político mais importante do Brasil. E ele não entendeu e tal. Então foi uma época de reconstrução de um sindicalismo E daí para o Conselho de Direitos Humanos? Eu entendi, então, que minha participação no movimento docente, terminada já no fim da década de 80, estava esgotada, porque acho que é preciso a gente sempre se renovar e incomodava-me o corporativismo. Apesar de ser muito menor do que hoje, de qualquer maneira, o ranço corporativista, que se agravou no Brasil, me incomodou muito. Então, tratava-se de reconstruir a democracia. E as bases da reconstrução da democracia são os direitos humanos, né? Notadamente no Brasil, com toda essa cultura da violência, né? Bandido bom é bandido morto, né? E a mentalidade dominante, ainda mais com o perigo que assola, né? Quase todo mundo, as classes ditas menos favorecidas e tal. Então, a cultura autoritária é muito forte, né? E aí eu fui, e a democracia é incompatível com essa cultura. Ou você acredita na possibilidade da democracia, da lei, do aprimoramento social e político pela militância, pela participação, ou então a outra alternativa é a ditadura, que só é boa quando você não conhece. Então, aí eu fundei, junto com o professor Everton e outros, o primeiro Conselho Estadual de Direitos Humanos do Brasil. Até escrevi para a Folha de São Paulo, Sim. Porque 7 meses depois criaram lá dizendo que era o primeiro. Eu expliquei que o primeiro era esse. E a primeira Comissão de Direitos Humanos do Brasil, de universidade, em 1989. Eu presidi 3 vezes esses órgãos, né? E estimulando exatamente o debate, quer dizer, dando inclusive aos direitos humanos uma conotação que não era apenas aquela de denunciar a tortura, denunciar os maus tratos, que fizemos também, né? Chamamos Flávio Tavares, ele fez um quadro, né? Então essa é a primeira campanha contra a tortura. Mas o meu engajamento em direitos humanos tinha uma noção mais ampla de ética na política, enfim, algo que não se restringia a essa questão meramente dos direitos da defesa, da integridade física da pessoa. Né? Tanto que com o atentado que foi praticado contra Buriti, né, como presidente do Conselho, saiu um artigo no Norte que eu fiz, do REED, que é a lei, uma nota oficial do Conselho, denunciando aquilo, né, mostrando que o então governador não tinha condição de permanecer. Né, mas não por questão partidária, de forma alguma, eu até teria mais afinidade com ele do que com o outro. Mas então, o nosso engajamento, é isso que eu quis dizer, assumiu uma conotação de defesa de direitos humanos bem mais ampla, né, que não se restringia àquela etiqueta a qual está justo ou justamente vinculado aos direitos humanos, que não é de defesa de bandidos, mas de qualquer forma é mais voltada para a questão penitenciária, a questão de direitos humanos individuais. Muito bem. Nós vamos a mais um breve intervalo. Eu estou devendo ainda, nós estamos, na verdade, a introdução ao livro Conjuntura Social e Política, mas isso nós vamos fazer com certeza no próximo bloco.